Em 1991, um professor confirma que o seu experimento de hibernação é um sucesso após acordar um chimpanzé que hibernou por 6 meses. O próximo passo é experimentar em humanos, então Albert e Max se voluntariam para isso. O Albert é um biólogo que deseja fazer parte dos avanços da humanidade, enquanto Max busca aventura e tempo longe da sua esposa e filha, que estão furiosas com ele por tê-las abandonado. Durante a coletiva de imprensa, o professor explica que a dupla hibernará por 3 anos e que pode haver alguns riscos, já que o corpo humano é diferente do corpo de um chimpanzé. Quando são levados para as cápsulas de hibernação, os homens secretamente levam alguns cigarros e uma garrafa antes de serem colocados para dormir com sucesso. Anos depois, Max e Albert acordam e são levados a uma estranha sala branca por um grupo de mulheres, que também lhes trazem café da manhã. A comida é tão dura que não pode ser mordida, então uma das mulheres ensina que na verdade são recipientes com uma pasta que imita comida. Os homens reclamam da falta de sabor, mas atribuem isso a um efeito colateral da hibernação. Então Max traz os cigarros e um cantil, compartilhando com Albert, como uma pequena sobremesa. No entanto, a fumaça imediatamente dispara um alarme e as mulheres correm para apagar, cobrindo-os com espuma. Depois, uma médica e sua assistente, Lamia, vêm verificar os rapazes, que continuam perguntando pelo professor. As mulheres explicam que o professor não existe e seus experimentos foram abandonados porque o mundo passou por outra guerra. Max e Albert estão muito confusos, então as mulheres finalmente compartilham os detalhes. Eles dormiram por 53 anos, o que significa que agora é o ano de 2044. Para piorar as coisas, a guerra eliminou todos os homens, então Max e o Albert são os únicos restantes. Confusos e assustados, a dupla tenta fugir, mas a porta dá um choque neles e nocauteia os dois. Quando acordam, Albert conclui que isso deve ser uma segunda fase do experimento e eles estão testando suas reações a um choque psicológico. Max ainda não consegue acreditar que não há mais homens e se pergunta como as mulheres se reproduzem. Lamia escuta isso e explica que elas se reproduzem por partenogênese, que é uma forma real de reprodução assexuada, e ela é encontrada em muitos animais. Nesse momento, outra mulher pertencente à facção genética entra na estação de trabalho da Lamia e mexe suas coisas, dizendo ser uma pena que a Lamia tenha deixado a genética para se juntar à facção Ario. Antes de sair, a mulher aponta que seria uma melhor ideia entregar os caras para a genética. Algum tempo depois, a TV no quarto do Albert e Max é ligada e uma garota aparece falando sobre partenogênese, então Albert tem que explicar ao Max que as crianças são criadas em tubos de ensaio. Lamia menciona que o seu método de procriação é perfeito, mas o Max os acusa de lavagem cerebral nas crianças. Naquela noite, Max e Albert pensam sobre os anos de vida que perderam e como sua família e amigos se foram, jurando nunca mais serem congelados novamente. Eles se confortam e terminam os últimos goles de álcool. Mais tarde, enquanto assistem TV, Max aponta que se fizerem as coisas direito, esse lugar poderia ser um paraíso para eles, mas o Albert o repreende por pensar com a cabeça errada em uma situação tão séria. Nesse momento, Lamia vem verificar a sua saúde, e o Max responde com uma linha flirtosa que a Lamia não entende. Então, ele pergunta se poderia dar um passeio juntos ou até dançar, e quando se aproxima da Lamia e rouba um beijo seu, a Lamia surta imediatamente. Ela o joga no chão, e quando está sozinha, a Lamia percebe que não consegue parar de pensar no beijo, e algo despertou dentro dela. Eventualmente, os caras são autorizados a sair do quarto e levados ao santuário biológico, onde encontram animais mutantes, vítimas de radiação. Eles também encontram uma árvore com 2 maçãs pequenas e as comem. Nesse momento, eles são abordados por sua excelência, a líder dessa sociedade. Quando ela pergunta a idade dos homens, a Emma, membro da genética, explica que os rapazes têm tecnicamente 86 anos, mas por conta da hibernação, não envelheceram fisicamente. Max se aproxima para se apresentar corretamente, mas os guardas pensam que ele estava prestes a atacá-la e o derruba. Sua excelência diz aos guardas para soltarem o Max e ensina aos homens um pouco de história. Foi o professor quem inventou a bomba M, um produto químico que deveria paralisar temporariamente os genes masculinos para interromper a guerra, mas acabou por apagá-los. Mas sugere que eles podem assumir a reprodução agora, mas nenhuma das mulheres estava interessada. Sua excelência aponta para a árvore e explica que ela simboliza a história de Adão e Eva, para que as mulheres lembrem de não perder o paraíso.
Em seguida, ela percebe que as maçãs estão faltando e ordena furiosamente aos guardas que coloquem os homens em confinamento. Depois, o Albert diz ao Max que eles deveriam escapar, teorizando que deve haver um mundo melhor lá fora. Enquanto isso, Lamia continua a pensar sobre o beijo, então ela visita a anciã, a única pessoa que ainda se lembra do mundo antigo. Lamia dá a ela um pote de geleia de morango para convencê-la a falar, e a anciã compartilha as histórias sobre o papel dos homens na antiga sociedade. Lamia não consegue deixar de admitir que há algo fascinante no Max e Albert, o que faz a anciã apontar que a Lamia deve estar se apaixonando. Então a anciã pergunta o que acontecerá com os rapazes, e a Lamia explica que eles passarão por uma naturalização, ou seja, serão operados para se tornarem mulheres. A anciã fica furiosa e diz que isso é pior do que a morte para eles, mencionando que ter os homens é a última chance para as coisas voltarem ao normal. Algum tempo depois, Max e Albert são pegos espionando uma aula que estava lavando o cérebro das mulheres com mentiras sobre o passado. Lamia pede a eles para assinarem um formulário para autorizar a naturalização, mas os homens se recusam a isso. Albert também menciona que não cooperará a menos que lhe seja concedida liberdade. Depois que a Lamia sai, o teto se abre repentinamente e os homens descobrem uma enorme assembleia de mulheres os observando. Uma discussão começa para decidir o futuro dos caras, mas, em vez de um julgamento, torna-se uma discussão entre todas as facções genéticas. Um lado quer forçar os homens a passar pela cirurgia, enquanto o outro lado quer matá-los e experimentar com eles. Enquanto as mulheres votam, Max e Albert elaboram um plano para escapar. Eles começam a beijar os guardas e a mistura de choques e hormônios despertados faz com que elas desmaiem. Eventualmente, eles encontram um elevador e o usam para visitar diferentes andares, onde encontram uma coisa estranha após a outra. Quando chegam a uma área profunda subterrânea, eles encontram o que parece ser um trem, além de alguns itens no chão, como uma bota, uma garrafa de álcool e um jornal de 1993 que menciona o início da guerra. Nesse momento, a equipe de segurança os encontra, então a dupla foge e consegue escapar. Eles caem em uma área abandonada, onde os anarquistas vivem, longe do regime opressor, o que lhes permite desfrutar de coisas proibidas, como música, dança e mulheres. Max e Albert assistem bobos e acabam sendo pegados por rebeldes que acham que eles são espiões do governo, mas ao mesmo tempo, a equipe de segurança aparece e ataca. O caos se instala, enquanto os rebeldes entram em pânico e os guardas não sabem quem prender primeiro, permitindo que os caras escapem no meio do caos. Os homens se separam, mas felizmente se encontram novamente no elevador, apenas para serem descobertos por Lamia. Ela oferece levá-los para o exterior, mas o Max estava bem desconfiado. O Albert lembra ele que essa é a única chance deles, então concordam em segui-la. Eles foram para uma sala estranha com um periscópio. Enquanto os homens olham através dele, é revelado que as mulheres têm vivido no subsolo porque o exterior acabou completamente, sem chance de melhorar tão cedo. Seu sistema sempre detecta pelo menos 300 unidades de radiação como efeito colateral da bomba M, o que significa que eles não podem sair. No entanto, Max e Albert preferem arriscar sair do que viver dessa forma. Lamia fica desapontada ao escutar que eles não vão cooperar e diz que deve ser uma trabalhadora leal. Então ela alerta a segurança e logo os homens são capturados de novo. Emma e outra mulher parabenizam Lamia por seu plano sorrateiro e lhe dão um broche que representa uma promoção, mas Lamia não se sente feliz ou orgulhosa. Depois a Lamia é solicitada a entregar todos os dados que coletou sobre os homens, porque a genética assumirá o seu trabalho, já que a tentativa dos caras de escapar os marcou como perigosos. A Lamia, furiosa, tenta argumentar contra isso, porque ela estava trabalhando em uma dissertação sobre os homens, mas a Emma provoca dizendo que eles também terão que levar isso embora. Chateada, a Lamia joga fora o broche. Enquanto isso, Albert e Max estão sendo preparados para o procedimento. Seus órgãos serão dados para as mulheres mais velhas, enquanto o restante do seu corpo será sintetizado para substâncias nutricionais, pois hoje em dia há uma falta na fonte de proteínas. Para o choque do Max, um dos cirurgiões é a sua filha, que agora estava velha e ressentida com o seu pai por tê-la abandonado. Antes que o procedimento possa começar, Lamia se infiltra na sala de operações para se vingar da genética, sabotando a cirurgia e ajudando os caras a escaparem. O trio alcança o elevador, mas Albert desmaia porque recebeu uma injeção de anestesia.
De repente, ele acorda em 1994 e encontra o professor, que lhe diz que o experimento funcionou maravilhosamente. O Albert compartilha o fato de que sonhou com um mundo sem homens, e o Max diz que teve o mesmo sonho. O professor diz que é impossível, fazendo Albert acordar e se encontrar no elevador com Max e Lamia. Depois, Lamia os leva de volta à sala do periscópio, onde ameaça os guardas e faz com que eles tirem seus trajes especiais. Depois que os caras colocam os trajes, Lamia tenta usar o sistema para enviá-los à superfície, mas um guarda diz que é necessário uma senha e apenas Sua Excelência a conhece. Frustrado, o Max grita em voz alta e o computador reage, porque a palavra ruim acaba sendo a senha. Nesse momento, Lamia decide ir com ele e também coloca um traje. O trio olha cuidadosamente ao redor da área assustadora até encontrar uma barreira, apenas para perceber que é feita de tecido. Eles usam uma faca para cortar e atravessá-la, o que lhes permite descobrir a verdade. O mundo estava bem. O que viram no periscópio era apenas a sala assustadora que uma paisagem deserta pintada para levar o cérebro dos cidadãos da base subterrânea ao delírio. O grupo explora a bela natureza e desfruta da luz do sol quente, até perceber que os trajes estão ficando sem oxigênio. De repente, Max vê um pássaro voar e tira o seu traje, confirmando que o ar está bem. Depois que os outros também tiram seus trajes, eles continuam avançando e encontram um muro, que eles escalam para descobrir uma casa bonita. Eles imediatamente se acomodam e pegam comida fresca na geladeira, o que surpreende a Lamia com o seu sabor incrível. Enquanto isso, na base subterrânea, Emma se voluntaria para correr o risco e coloca o traje para ir atrás do grupo. Eventualmente, ela encontra a casa e vê o trio, mas naquele momento, ela desmaia porque seu traje estava perdendo oxigênio. Albert a pega e a leva para dentro da casa para ajudá-la, e recupera a consciência. Quando ela acorda, a Emma exige ser levada de volta à base e começa a lutar contra o Albert para escapar. Seus movimentos fazem com que ele desligue acidentalmente a televisão, que mostra um podcast oficial do governo anunciando que Emma e Lamia estão mortas. Em seguida, há uma entrevista com um falso Max e Albert, que dizem estar felizes por serem mulheres agora. Isso mostra a Emma que o seu governo tem lavado seus cérebros. Então, ela concorda em ficar com Albert, enquanto Max leva a Lamia para um quarto para finalmente ficarem juntos. Algum tempo depois, Max e Albert escutam um som de um elevador chegando e se escondem para assistir a Sua Excelência entrando na casa, que se revela ser dela. Quando ela encontra 2 copos sujos, ela abre a guarda-roupas e vê o Max, então tenta fugir. Albert e Max imediatamente pulam sobre ela e a dominam, mas na luta, roupas são rasgadas e próteses caem. Para o seu choque, Sua Excelência se revela ser um homem disfarçado. Ele explica que tinha apenas 4 anos quando a guerra terminou e a Liga das Mulheres assumiu. Os poucos meninos restantes foram submetidos à cirurgia, mas a sua mãe o escondeu para salvá-lo. Quando cresceu, ele começou a usar um traje de mulher e se juntou à Liga, eventualmente se tornando seu líder. A radiação não foi tão forte quanto eles anteciparam, mas foi difícil mudar o que uma multidão lavada cerebral estava acostumada. Então Albert e Max ofereceram um acordo. Eles manterão o verdadeiro segredo de identidade desse cara em troca dele deixá-los viver na casa com a Lamia e Emma. Sua Excelência concorda alegremente, admitindo que tem medo das mulheres. Algum tempo depois, Max e Albert voltam furtivamente à base subterrânea disfarçados de trabalhadores de laboratório femininas. Eles adicionam suas sementes aos frascos no centro de incubação, esperando mudar o futuro. 9 meses depois, uma enfermeira embrulha um recém-nascido em cobertores e grita quando descobre que é um menino. Então, tudo é finalizado.